Olá, crianças do quarto ano, tudo bem? Espero que sim. Crianças, hoje nós estamos com a nossa 12ª aula de História. Então, nós vamos dar continuidade falando sobre os quilombolas, os africanos escravizados, certo? Então, nessa página, como vocês leram em casa, ele fala, né, da vinda deles da África, como é que aconteceu a vinda deles da África, né? Como eles eram, as características deles, né? Por que eles, né, eles vinham chegando aqui, como era que era separado, se eles ficavam juntos, como era que os senhores, né, faziam. Então, gente, para começar, nós vamos falar, como a gente já falou antes, que os grupos africanos, né, que as pessoas africanas que vieram da África, lógico, eles se organizavam, né? Eles eram um grupo muito tinha suas características físicas, né? Os idiomas, as crenças religiosas. E quando eles eram trazidos, né? Eles eram, alguns vinham com a família, vinham juntos. E alguns vieram de Angola, Moçambique, né, a costa do Congo. Então, quando eles vieram para cá, o que aconteceu, né? Eles vinham forçados, eles vinham trabalhar, né? Por quê? Porque para os senhores, os africanos, para eles não eram pessoas, eles eram só aquele que ia trabalhar, só se referia para ele como instrumento de trabalho. Eles não se referiam a ele como se fossem os humanos, como humanos, respeitavam eles, né, as suas vontades. Não, era apenas o que eles diziam, o que eles pensavam, que os africanos era simplesmente instrumentos de trabalho para eles, certo? Então, quando chegavam aqui, os senhores, alguns senhores, a maioria, eles dividiam a família, eles não queriam que ficassem próximos. Por quê? Porque eles com receio, né? Ele pensava assim, ele tinha temor, né? Tinha receio também que quando eles se unissem, eles se revoltassem cada vez mais. Então os senhores separavam, né? Eles, né, os escravos, né, das suas famílias, certo? Alguns, né, esse era quando eles eram os mais, como diz assim, que não respeitavam, que dizia que eles não eram humanos, e sim instrumento de trabalho. Mas tinham outros, que eram poucos, que deixavam as famílias juntas, entendeu? Então, assim, filho, até porque eles pegavam a esposa para fazer trabalho doméstico, né? O marido, eles iam para a lavoura, né, da cana-de-açúcar. Então, eles faziam o trabalho forçado, ia moer, né, ia fazer a trabalhar nas moendas. Lembra que a moenda, que eu já expliquei para vocês, a moenda era um instrumento de trabalho que eles usavam para moer a cana, né, tirar o caldo da cana e aí fazer o preparo para chegar até a açúcar para poder ser mandado para a Europa, né, exportado para a Europa. Então, continuando, nós vamos falar mais um pouquinho aqui embaixo. Então, gente, ao chegar aqui na colônia, né, como vocês sabem, eles, né, eram batizados. Vocês já leram, vocês já viram. Então, eles eram batizados e usavam, e o batismo deles eram somente nomes católicos, né, como João, né, como José, certo? Então, eles tinham essa identificação, tá? E a origem deles, do local deles, que eles vinham, como tem aí no livro também que vocês verão, Angola, Cabinda, Costa da Mina e Moçambique. E depois de comprados, assim, aí eles iam, né, eles eram vendidos, né, eles eram comercializados. Por quê? Porque era uma mercadoria para eles, né, para os senhores e para os portugueses que traziam para fazer essa comercialização, os escravos eram mercadoria, tá? E para os senhores era apenas o que era só o instrumento de trabalho, certo? Então, depois que eles eram, né, desembarcados nos navios, né, negreiros,
eles faziam o quê? A comercialização, né? Então eles eram vendidos, né? Como era que acontecia essa comercialização? Era através de leilões, né? E também por venda diretamente, além dos leilões, certo? Então esses escravos eles eram, né, colocados para trabalhar em algumas colônias, né, de engenho, como eu já explicou que eles trabalhavam na parte, né, do engenho, que a maior parte dos escravos ficavam nas fazendas, né, na parte do engenho. E assim eram a vida dos escravos. Até então, né, eles, como vocês sabem, muitos se rebelaram, né? Muitos viram que ali não queria aquela vida. E aí o que acontecia? Eles fugiam, né, para os quilombos, né? Os quilombos é onde ficavam, né, não só os escravizados, africanos escravizados, mas também alguns índios e alguns mestiços. Eles ficavam no quilombo porque era um refúgio, né? Era uma forma de resistência à escravidão. E eles não queriam isso. Quando chegava lá no quilombo, o quilombo era um lugar para eles sagrado, sagrado, né? Para ainda, né, os quilombolas. Então, para eles era um lugar sagrado e eles se sentiam livres, libertos. Tanto é que eles trabalhavam lá, mas com alegria, porque gostavam. Então, eles trabalhavam lá plantando também, colhendo, plantavam, criavam animais, certo? Então, eles se ajudavam, era uma comunidade, né? Porque ainda tem alguns quilombolas, ainda tem quilombos também. E em falar em quilombos, gente, vocês já sabem, né? Já falei para vocês que os quilombos, né, são lugares que são respeitados por eles, porque eles viviam também, muitos, né, sobreviviam da natureza, né, do que produzia a natureza. E aí, muitos quilombos, mas o principal, que é mais conhecido, o que hoje em dia também fala-se muito, é o Quilombo dos Palmares. E se encontra na Serra da Barriga, em Alagoas, tá, pessoal? Então, vamos agora falar um pouco mais sobre a dinâmica, como é que eles faziam, né, quando tinha as festividades, né, como é que eles comemoravam. Então, eles eram muito alegres, eles são muito alegres, vestem muito colorido, né, agora olha só, né, então eles gostam de dançar, eles gostam de mostrar a cultura, a tradição deles, através da dança, através da música, através de algumas apresentações de quê? De capoeira, né? Vocês sabem que a capoeira também foi de origem africana, né? Herança africana. E fora essas heranças, nós temos outro tipo de herança. Quais heranças? Heranças culinárias, né? Comidas típicas, no caso, vatapá, caruru, né? Então, são alguns alimentos, feijoada, que veio da herança dos africanos, que nós gostamos, que nós consumimos, tá certo? Então, dando continuidade nessa página, né, como eu já falei para vocês, sobre resistência, né, sobre assimilar a cultura negra. Então, eles fazem isso, né? Eles tem os hábitos culturais deles, a religiosidade deles, tá bom? Então, vamos passar mais um pouquinho. Aqui, gente, como vocês estão vendo, trem da notícia, né, da história. Então, cabeleira, eles hoje em dia, né, o Black Power, antigamente o Black Power era muito usado, né, principalmente pelos cantores, alguns cantores que têm descendência africana, que têm essa resistência, né, mostrar a sua cultura, a sua tradição. Eles não têm vergonha, né, do cabelo deles. Então, hoje em dia, né, é uma forma de resistência, é uma forma de orgulho, né, para eles. Então, eles usam esses cabelos, né, como vocês estão vendo nessas gravuras, tá? Então, é muito conhecido também na década de 1960 e 1970,
né, que foi a força negra, né, que teve um momento, teve esse movimento, esse momento grande que foi no Black Power, né? E como eu te falei, né, como eu estou falando para vocês, muitos mesmo, né, tiveram força, né, mostraram mesmo, ainda mostram, tem orgulho por conta também dessa época do Black Power, tá? Então, como vocês estão vendo, né, a tia já explicou essa parte, agora vamos aqui para a atividade. Olha só, a atividade, como vocês estão vendo, né, como vocês já fizeram, aí tem quem era, né, o escravizado e quais são as características do trabalho deles e os senhores do engenho. Então, nós sabemos que faziam os escravizados, eles faziam todo o trabalho manual e não tinha nenhum direito, né? Não tinha nenhum direito. Nem direito, vocês sabem que eles se alimentavam ruim, não bebiam muita água, não tinham liberdade, né? Eles viviam muito, era sendo espancados, né? Então, como já foi falado anterior, os senhores tratavam os escravos, né, os africanos, como apenas o trabalho manual, braçal, né? Para eles não eram humanos, certo? Os senhores do engenho, né? Eles eram os donos do engenho, né? Nós já falamos disso também. E aqui na segunda questão nós temos quais eram as principais atividades econômicas praticadas no Brasil colônia. Então, aqui nós temos aqui o plantio de cana-de-açúcar, né, e a criação de gado. E justamente o plantio da cana-de-açúcar, né, os portugueses plantaram, fizeram o cultivo para produzir o quê? Para exportar também o açúcar. E trouxeram o gado para ajudar e aí fizeram também a criação do gado. Porque no início os escravos faziam, né, a parte da moenda, movimentando, que eu já expliquei para vocês. E o gado também fazia esse trabalho, né? E aqui a terceira questão é verdadeiro ou falso, tá? Então, na África, a escravidão mais comum era chamada de doméstica, verdadeiro. A escravidão doméstica também ocorria como punição pela ocorrência de crimes, verdadeiro. Os portugueses tinham um acordo com o rei do Congo, e trocavam objetos comuns por africanos que seriam escravizados, verdadeiro. Então, tudo era, né, nessas 13 opções é verdadeiro. E a quarta e última, quando os principais africanos foram trazidos para o Brasil colônia, qual era o seu principal destino? Nós sabemos que o principal destino era o quê? A maioria, né, ao trabalho nos engenhos de açúcar, né? Então, a maioria era para esses trabalhos, certo? E aqui nós vamos finalizando a nossa aula de hoje, a nossa revisão também, que a tia fez uma revisão do que foi dado, do que foi passado sobre os africanos, né? E também fizemos as correções do livro, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula, né? Aprendido mais e até as próximas aulas. Beijo, fiquem com Deus, tchau, tchau. Se cuidem, hein, pessoal? Tchau.